Olá, querido leitor, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa leitura coletiva de fim de ano. Isso mesmo, nós vamos ler O Quebra-Nozes nas duas versões. Leitura gratuita, ok? Eu vou deixar aqui para vocês depois as informações. Então, nesse vídeo, eu vou fazer uma introdução tanto a os dois autores, que é o original do Hoffmann, como a versão em francês do Dumas, além de comentar um pouquinho sobre a vida de cada um, sobre as obras e falar um pouquinho também da influência que o Hoffmann, o trabalho do Hoffmann, teve no balé clássico, que é maravilhoso, inclusive. Eu acho que todo mundo já ouviu um pouquinho de O Quebra-Nozes, eu vou deixar aqui para vocês um takezinho. É realmente muito conhecido, então vamos falar sobre o Hoffmann. O Hoffmann ele nasceu em 24 de janeiro de 1776 e faleceu em 25 de junho de 1822. Ele foi um escritor romântico, um compositor, desenhista e também um jurista alemão, sendo sobretudo muito conhecido como um dos maiores nomes da literatura fantástica mundial. Suas histórias foram base para a famosa ópera do Jack, onde o Hoffmann inclusive aparece como um personagem. Também tem o balé do Quebra-Nozes, que é um dos mais conhecidos, do Tchaikovsky. Eu deixei aqui para vocês um takezinho da parte mais famosa. Ele foi baseado na obra O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos. O balé do Coppelia também foi baseado em um dos contos do Hoffmann, e por aí vai. A sua contribuição e os seus personagens estão muito fixados no imaginário popular, mesmo que a gente não se dê conta. O Hoffmann ele é originário de uma família de pastores e de homens de lei. Eles pertenceram à antiga burguesia de Toga. E o Hoffmann ele foi o terceiro filho e o mais jovem, né, de um pastor luterano, que também era advogado. E também era um pouquinho de poeta e também um pouquinho de compositor ocasional. Então as artes estavam presentes na família. O pai dele se casou em 29 de outubro de 1767 com a sua prima e eles tiveram 3 filhos desse casamento. Como eu comentei, Hoffmann era o mais jovem. E destinado ao magistrado, Hoffmann demonstrou desde cedo os seus dons para as artes. Mas todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa buscar o seu sustento. Então, depois de concluir parte dos seus estudos, ele foi para Berlim. Lá ele trabalhou na corte de apelação e também foi nomeado assessor em 1800. Ele prosseguiu na sua carreira lá em Varsóvia, porém, todavia, entretanto, devido às vitórias napoleônicas que levaram ao desaparecimento da administração prussiana lá na Polônia, o Hoffmann, com medo com tudo que estava acontecendo, ele retornou para Berlim lá em 1807. No ano seguinte, ele acabou sendo liberado das suas funções de magistrado e desde aquela época ele começou a se dedicar inteiramente à literatura e às artes em geral. Entre as atividades artísticas que ele desempenhou estavam a pintura, a crítica musical, a dramaturgia, a direção teatral, a regência de orquestra e a cenografia. Ele foi também um compositor e autor de música de câmara. O Hoffmann, ele foi também um crítico musical muito perspicaz, inclusive, ele foi um dos primeiros a proclamar a genialidade de Beethoven. O nome Amadeus também é deliberadamente incorporado por Hoffmann para dar ênfase à grande admiração que ele tinha por Mozart. Eu adorei isso, gente. Infelizmente, a necessidade de dinheiro que abala todo mundo fez com que o Hoffmann voltasse a exercer o magistrado. Então, em 1816, ele foi nomeado conselheiro da Corte de Apelações em Berlim. Assim, ele cumpriu suas funções muito bem, porque ele foi subindo. Mas ele continuou dedicando o seu tempo livre às atividades artísticas. Graças a Deus. Muito bom pra gente. E a literatura começou a ter grande destaque na vida dele. Como escritor, o Hoffmann foi um dos personagens mais importantes no cenário mundial e principalmente no cenário do romantismo alemão, tendo produzido a maior parte dos seus trabalhos no gênero de fantasia ou horror. Ele também foi muito admirado por escritores já de grandeza, como Edgar Allan Poe e o próprio Charles Dickens, que se inspiravam muito na sua maneira de narrar histórias para empregar isso também no seu próprio trabalho. E as suas obras-primas são base para os grandes espetáculos de ópera,
O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos foi escrito no ano de 1816 e publicado pela primeira vez em um volume intitulado Contos de Fadas Infantis. Posteriormente, viria a ser republicado no primeiro título, A Reunir Contos do Hoffmann. Então a gente vê que ele teve duas publicações, sempre uma coletânea de contos, onde estava esse conto aqui do Quebra-Nozes. Mas, mais para frente, a gente vai ver que existiam mudanças que enfatizavam o caráter infantil do texto, quando teve a republicação. Tal caráter muitas vezes foi questionado, devido ao tom sombrio das histórias. Porém, o título original do livro indica que claramente existia uma intenção do Hoffmann por trás. Porque desde o início ele deixou claro, através do nome, que esse conto era para crianças também. Há, na verdade, alguns detalhes do texto que crianças podem não captar, mas é perfeitamente compreensivo a ideia geral. Então, é muito importante a gente entender que existia uma intenção por trás. O mais interessante sobre o Quebra-Nozes, do Hoffmann, é justamente o fato de que ele atrai crianças e adultos, demonstrando assim que o autor não escreveu para um único público. Em termos de estilo, técnicas literárias e narrativas, é um conto tão brilhante como qualquer outro conto do Hoffmann. E brilhante porque era capaz de unir pessoas de várias faixas etárias. O Hoffmann e os irmãos Grimm fizeram parte de um grande grupo de autores que se preocupavam em construir um legado para a literatura alemã. Naquele período, os territórios germânicos estavam passando por um processo de unificação. A gente já sabe disso. E eles precisavam construir a sua identidade como nação. Hoje a gente conhece esse lugar como a Alemanha. Então, uma das maneiras de consolidar essa identidade foi reunir histórias que fossem contadas pelo próprio povo e, assim, contivessem de forma muito natural elementos comuns da vida da maior parte da população. E isso significava reunir narrativas que representassem membros de todas as classes sociais e permitisse também a construção de laços entre elas. Então, o período de 1812 a 1912 ficou conhecido como os anos de ouro dos contos de fadas e contos folclóricos alemães. E foi o momento no qual a maior parte dos contos que a gente conhece hoje foram escritos. Ao longo do século XIX, a obra do Hoffmann circulou por diversas partes da Europa, terminando por inspirar, como eu vou comentar depois, o Alexandre Dumas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Dumas e a sua segunda versão. O Alexandre Dumas, ele nasceu em 24 de julho de 1802 e faleceu em 5 de dezembro de 1870. Ele foi um romancista e um dramaturgo francês. Ele escreveu livros como Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, que são clássicos de romance de capa e de espada, e tiveram uma grande aceitação popular. Então ele conseguiu viver disso em determinado momento. Ele nasceu próximo a Paris, ele era neto de um marquês e de uma mulher escravizada. Não existe informação exata sobre o status de possível liberta que a avó dele possuía. Então a gente vai ter informações aí não muito em consenso. O seu pai ele foi conhecido como General Dumas e foi uma grande figura militar na sua época. E ele nasceu num lugar que hoje a gente conhece como Haiti. Enquanto o Dumas trabalhava em Paris, ele começou a escrever artigos para revistas e também algumas peças de teatro. Em 1829 foi produzida a sua primeira peça, Henrique III e a sua corte, que alcançou muito sucesso de público. E após escrever mais algumas peças de sucesso, ele passou a se dedicar totalmente aos romances. Apesar de ter um estilo de vida um pouquinho extravagante e sempre gastar mais do que tinha, inclusive se meteu em algumas confusões por causa disso, o Dumas provou ser um grande divulgador. Ele conseguiu fazer o nome dele. E com a alta demanda dos jornais por romances seriados, em 1838 ele simplesmente reescreveu uma das suas peças para se tornar um romance, adaptando. E assim ele criou a sua primeira série em romance, que foi intitulada O Capitão Paulo. Isso o levou a criar um estúdio, onde ele conseguiu fazer a produção e lançar centenas de histórias. E todas essas histórias foram sujeitas à sua apreciação
pessoal, ele gostava muito do que ele escrevia. Em 1840, ele casou-se com uma atriz, mas continuou a manter casos conjugais com outras mulheres. Estima-se que ele foi pai de pelo menos 3 outros filhos fora do casamento. E, inclusive, um desses filhos recebeu o seu nome e seguiu os passos de carreira do seu pai como novelista. E também escritor de peças teatrais. Então, por causa disso, a gente vai ver muitas vezes as pessoas se referindo ao Dumas pai e o Dumas filho, porque realmente tem essa diferença de quem foi que escreveu o quê, porque eles tinham o mesmo nome, igualzinho. Alexandre Dumas, pai, escreveu romances e crônicas históricas com muita aventura que estimulavam a imaginação do público francês e de outros países nos idiomas do qual eles foram traduzidos. O Dumas é um dos escritores franceses mais traduzidos do mundo, e as suas histórias são vertidas em mais de 100 países. É um autor de clássicos como Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, O Homem na Máscara de Ferro e por aí vai. E a sua obra deu origem a mais de 200 produções cinematográficas. Apesar dele ser um pouco mais novo que o Hoffmann, os dois autores tecnicamente foram contemporâneos, apesar de nunca terem se conhecido oficialmente. O Dumas recriou e traduziu o conto O Quebra-Nozes e O Rei dos Camundongos para o francês, com algumas pequenas alusões literárias, truques narrativos, coisas do enredo em si, que era então a língua mais falada internacionalmente na época. E essa versão possibilitou que o conto tivesse sucesso mundial. O Dumas também promoveu uma transformação na história, que passou a ter elementos menos assustadores e se tornar definitivamente uma história mais infantil. Lembra que eu falei das críticas que o Hoffmann teve porque o conto era um pouco sombrio e etc? Então, o Dumas vem retirando isso. E uma das características que também chama muita atenção nessa versão do Dumas é a contextualização de diversos elementos para a cultura e a sociedade francesa. Ele reconta essa história trazendo elementos que seriam de mais fácil compreensão para o público francês. Por exemplo, ao longo do início do conto do Hoffmann, ele vai apresentar aos leitores um ritualzinho de reunir presentes em torno de uma árvore e presentear os familiares na manhã de Natal do dia 25 de dezembro, o que é bem comum aqui também no Brasil. Mas o Dumas destaca que esse ritual não é igual ao praticado na França. Ele fala que naquele período, quando se trocava presentes, essa troca só acontecia em janeiro, dia 2. Olha a diferença. E assim, por diversas vezes ao longo do conto, contado pelo Dumas, ele vai traçar paralelos e vai adaptar essas informações para os hábitos da cultura francesa daquela época. Assim, ele vai ajudar o seu leitor a se familiarizar com aspectos da cultura alemã citados. Ele vai destacar essas diferenças culturais. Então, sobre o título, o novo título, né, A História de um Quebra-Nozes, a versão do Dumas foi feita sobre condições muito curiosas. Então, conforme o próprio autor ele vai explicar num prefácio, a história fora contada antes por ele num evento infantil. Ele tinha aparecido com um dos filhos e acabou que tinha outras crianças lá e ele precisava contar essa história. Pediram para ele contar uma história infantil para essas crianças. Então ele começou a contar uma narração de um conto de fadas e ele escolheu O Quebra-Nozes e O Rei dos Camundongos, que ele já tinha lido. Só que conforme ele foi contando, ele foi fazendo pequenas modificações para ajudar o público infantil e contextualizar e também deixar menos sombrio. Então ele criou a sua própria versão. Então, em 1844, ele acaba publicando de fato essa versão que ele contou com do jeitinho dele, com a carinha dele, né? E é isso, gente. Como dizem, o resto é história. E a gente tem hoje duas grandes versões, uma mais francesa e outra um pouco mais sombria, mas ambas maravilhosas, que hoje nos proporcionam olhares culturais, tanto da Alemanha quanto da França, que são imprescindíveis. O trabalho do Hoffmann é brilhante, maravilhoso. Estou muito interessada em comprar um livro de contos dele. O Dumas, eu sou apaixonada pelo Conde de Monte Cristo, adoro também Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro e por aí vai. E, então é um entretenimento maravilhoso. E, sinceramente, eu estou muito ansiosa para fazer essa leitura com vocês.
Eu vou deixar aqui embaixo informações sobre o nosso Telegram e sobre o nosso Instagram. A gente tem todo ano algumas leituras coletivas totalmente gratuitas e temos também um clube por assinatura. Isso mesmo, gente. Então, se você tiver interesse em ler com a gente, nós estamos na nossa segunda edição, são 6 meses, e nós estamos lendo O Mundo Grego Antigo. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero contar com a participação de todos vocês nessa leitura. Até a próxima.